A Polônia é um país localizado na Europa Central, que reunia todas as condições para se tornar uma grande nação: terras férteis e planas, abundância de recursos naturais e até terras raras. No entanto, essa mesma geografia acabou dificultando sua sobrevivência ao longo da história. A ausência de barreiras naturais transformou o território polonês em uma rota aberta para invasões estrangeiras, levando o país a ser repetidamente atacado e, em dois momentos, a desaparecer completamente do mapa europeu. Assim, a geografia da Polônia, ao mesmo tempo em que favoreceu o desenvolvimento econômico, também a tornou vulnerável, criando um espaço estratégico fácil para ser conquistado por potências vizinhas. Mas, para começarmos, é importante analisar a geografia polonesa, que à primeira vista parece extremamente favorável. A Polônia está localizada na grande planície europeia, com terras majoritariamente planas e muito férteis, o que em teoria teria beneficiado o país desde a Idade Média até o período anterior à Revolução Industrial. No entanto, a realidade foi diferente. Ao longo de sua história, a Polônia sofreu inúmeras invasões de diversos povos e reinos vizinhos. Isso aconteceu porque o país quase não possuía defesas naturais. Ao norte, havia apenas o Mar Báltico, e ao sul, as cadeias dos Cárpatos e dos Sudetos, que ofereciam alguma proteção. Já no leste e oeste, estendiam-se as vastas planícies abertas, facilitando o avanço de exércitos estrangeiros e tornando o território polonês especialmente vulnerável a invasões. Até que por volta do século X, os povos que habitavam a região do rio Vístula, que é o maior rio da Polônia, começaram a se organizar politicamente. Esse rio foi um dos grandes benefícios da geografia polonesa, pois facilitou a agricultura, o comércio e a integração entre as comunidades, impulsionando o desenvolvimento da região. Com o tempo, esses povos se uniram e passaram a se expandir territorialmente, com a inscrição e seu like. Esse processo culminou em 1569 na formação da União Polônia-Lituânia, uma das maiores entidades territoriais da Europa da época. Essa união representou uma enorme expansão territorial e a incorporação de vastas áreas de terras férteis. No entanto, seu principal benefício foi militar e estratégico. Juntos, poloneses e lituanos conseguiram se defender com mais eficiência contra grandes potências, como o Grão-Ducado de Moscou, a Prússia e o Império Otomano. Voltando aos benefícios geográficos, os rios poloneses desempenharam um papel fundamental ao longo da história. Além de garantirem a irrigação de terras agrícolas, eles serviram como importantes vias de navegação, comércio e transporte de tropas, além de fornecerem água doce e atuarem como elementos defensivos para muitas cidades. No sul do país, há outro grande benefício estratégico. Entre os Cárpatos e os Sudetos encontra-se o Portão da Morávia, que é uma passagem natural que conecta a Polônia à Europa Central. Durante a Idade Média, esse corredor foi essencial para o comércio e a circulação de pessoas, e até hoje continua sendo uma rota estratégica. Ao norte, a Polônia também se beneficia do Mar Báltico, que historicamente funcionou como mais uma importante rota comercial, integrando o país às redes econômicas do norte da Europa. Além da terra fértil, para a agricultura, a Polônia tem muitos recursos naturais importantes, como carvão, prata, cobre, zinco, chumbo, gás natural, além de ser um dos países líderes em reservas de enxofre. Voltando para a história, a União Polônia-Lituânia começou no final do século XIV, quando a Polônia e a Lituânia decidiram se aproximar para garantir proteção mútua e maior força política na Europa Oriental. Essa união teve início em 1385, com o casamento do grão-duque lituano com a rainha da Polônia, criando uma união dinástica. Ao longo do tempo, essa aliança se mostrou eficaz contra inimigos externos, especialmente a Ordem Teutônica, e abriu caminho para a integração política mais profunda entre os dois estados. Em 1569, com a União de Lublin, a parceria se transformou na Comunidade Polaco-Lituana, um estado que compartilhava rei e parlamento, mas mantinha leis e exércitos próprios. Durante os séculos XVI e XVII, a União viveu seu auge territorial e político, tornando-se uma das maiores potências da Europa, marcada pela forte influência da nobreza, certa tolerância religiosa e intensa atividade comercial e cultural. A partir do século XVIII, porém, o sistema político enfraqueceu. O uso do liberum veto
paralisava decisões importantes, enquanto disputas internas e guerras contra a Rússia, Prússia e Áustria minaram o poder do Estado. Esse enfraquecimento levou às partilhas da Polônia entre 1772 e 1795. A divisão da União Polônia-Lituânia ocorreu por meio das partilhas da Polônia, realizadas em 1772, 1793 e 1795. Aproveitando-se da fraqueza da política interna, Rússia, Prússia e Áustria ocuparam partes do território em acordos entre si, sem a participação dos poloneses e lituanos. A cada partilha, a comunidade perdia mais terras e autonomia, até que em 1795 seu território foi totalmente dividido entre essas três potências, resultando no desaparecimento completo do Estado do mapa da Europa. A Polônia só voltou a existir como Estado independente em 1919, quando o Tratado de Versalhes reconheceu sua independência após o fim da Primeira Guerra Mundial. Suas fronteiras, no entanto, eram diferentes das atuais. Ainda assim, o mais importante era que depois de mais de um século, o povo polonês voltaria a ser independente. Essa liberdade, porém, durou pouco. Com o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, a Polônia foi invadida e dividida pela Alemanha e a União Soviética, conforme o Pacto Molotov-Ribbentrop. A ocupação resultou em uma enorme destruição e milhares de mortes, atingindo a população civil, especialmente os judeus. Após a Segunda Guerra Mundial, a Polônia passou a ficar sob domínio socialista, fortemente influenciada pela União Soviética. Em 1947, os comunistas consolidaram o poder e o país tornou-se a República Popular da Polônia. Politicamente, era um estado de partido único, com pouca liberdade civil, alinhado ao bloco socialista durante a Guerra Fria. O governo controlava a política e reprimia oposições, mantendo-se no poder com o apoio soviético. Na economia, o socialismo polonês seguiu o modelo da economia planificada. O Estado nacionalizou indústrias, bancos, minas e grandes empresas, eliminando a iniciativa privada em setores estratégicos. A produção era definida por planos quinquenais, que priorizavam a indústria pesada, como siderurgia, mineração e produção de energia, em detrimento de bens de consumo. Isso permitiu uma rápida industrialização inicial, mas gerou baixa eficiência, desperdício de recursos e produtos de má qualidade. Mas apesar disso, especialmente entre as décadas de 1950 e 1960, a economia polonesa cresceu de forma acelerada, mas desequilibrada. A produção industrial chegou a crescer em média 6% a 8% ao ano, nos anos iniciais do regime. Impulsionada pelos investimentos soviéticos, o emprego industrial aumentou rapidamente e a urbanização se intensificou. No entanto, esse crescimento era pouco eficiente, a produtividade era baixa, os custos elevados e a qualidade dos produtos era limitada, já que as metas dos planos quinquenais priorizavam quantidade, não eficiência ou consumo. A agricultura também foi afetada. Diferente de outros países socialistas, a Polônia resistiu parcialmente à coletivização total, mantendo muitos pequenos proprietários rurais. Mesmo sem coletivização total, a falta de investimentos, tecnologia e incentivos econômicos fizeram com que a produtividade agrícola polonesa crescesse lentamente, ficando abaixo da média da Europa Ocidental. Isso fez com que, já nos anos de 1960, a Polônia enfrentasse escassez recorrente de alimentos, obrigando o governo a importar grãos e a subsidiar preços, o que pressionava as contas públicas. A partir dos anos 1970 e 1980, a economia entrou em crise profunda. O governo tentou crescer por meios de empréstimos externos, mas acabou gerando endividamento, inflação e queda no padrão de vida. Greves operárias se espalharam, destacando-se o movimento Solidariedade. A crise econômica ficou evidente a partir da década de 70. O governo tentou sustentar o crescimento com empréstimos externos, especialmente do Ocidente. A dívida externa saltou de cerca de 1 bilhão no início dos anos de 1970 para mais de 20 bilhões no início dos anos de 1980. Ao mesmo tempo, a economia estagnou, o crescimento do PIB caiu drasticamente, a inflação aumentou e o poder de compra da população despencou.
Nos anos de 1980, o país enfrentava queda da produção industrial, racionamento de alimentos, longas filas e uma crise fiscal profunda. O resultado da crise econômica foi que o Estado já não conseguia mais sustentar a economia planificada, nem conter o descontentamento popular. Greves operárias se espalharam, especialmente nos estaleiros e nas grandes cidades industriais, enfraquecendo o controle do regime comunista. Nesse contexto, surgiu em 1980 o Movimento Solidariedade, um sindicato independente que defendia direitos trabalhistas, liberdades políticas e reformas econômicas. Apesar da repressão e da imposição da lei marcial em 1981, o movimento continuou forte e com amplo apoio popular e internacional. Até que em 1989, negociações entre o governo e a oposição levaram a eleições parcialmente livres, marcando o fim do regime socialista e o início da transição da Polônia para a democracia e a economia de mercado. Com a queda do comunismo, o país enfrentava uma hiperinflação de 567%. Para conter o caos, foi implementado o Plano Balcerowicz, conhecido como terapia de choque. Foi iniciada pelo ministro das Finanças Leszek Balcerowicz. Esse conjunto de reformas neoliberais promoveu o fim do controle estatal de preços, abriu o país ao exterior, permitiu a livre iniciativa privada e iniciou a privatização de empresas estatais. Suas privatizações tinham o objetivo central de desmontar os pilares do socialismo, os preços administrados, empresas estatais ineficientes e a ausência de concorrência, e substituí-los por instituições de mercado estáveis, diferente da ideia simplificada de vender tudo rapidamente. A estratégia polonesa combinou liberação imediata dos preços, do comércio e da moeda, com uma privatização gradual e controlada, justamente para evitar o colapso institucional observado em outros países pós-socialistas. O governo entendia que vender empresas estatais sem regras claras, sem sistema bancário sólido e sem legislação adequada criaria distorções profundas. Por isso, muitas empresas passaram primeiro por reestruturação, redução das dívidas, mudança da gestão e adaptação à concorrência antes de serem privatizadas. Em vários casos, adotou-se a privatização parcial, com o Estado mantendo participação temporária, ou a venda para investidores estratégicos, especialmente estrangeiros, capazes de aportar capital, tecnologia e acesso aos mercados. Esse processo evitou a simples transferência de ativos para grupos oportunistas e ajudou a preservar a capacidade produtiva do país. A comparação com a Rússia ajuda a entender essa escolha. Nos anos 1990, a Rússia adotou uma privatização rápida e pouco transparente, o que permitiu que um pequeno grupo se apropriasse de grandes ativos industriais e energéticos, dando origem aos oligarcas russos. O resultado foi a concentração extrema de riqueza, aumento da desigualdade e enfraquecimento do Estado. A Polônia, por outro lado, evitou esse caminho ao retardar a privatização e priorizar a criação de regras, fiscalização e concorrência antes de transferir empresas ao setor privado. Do ponto de vista econômico, essa estratégia trouxe custos no curto prazo, como desemprego e queda inicial da produção, mas garantiu estabilidade no médio e longo prazo. No campo monetário, o Plano Balcerowicz participou do princípio de que a inflação era o principal sintoma do colapso da economia socialista polonesa. Para enfrentá-la, adotou-se uma política monetária extremamente restrita, rompendo com a prática socialista de financiar déficits estatais por meio da emissão de moeda. O Banco Central passou a operar com maior autonomia, o crédito foi fortemente limitado e as taxas de juros foram elevadas para conter a expansão monetária. Além disso, o zloty polonês foi estabilizado e tornado conversível para transações comerciais, ancorado temporariamente ao dólar, o que ajudou a restaurar a confiança na moeda. Essa estratégia provocou uma contração econômica inicial, mas foi decisiva para quebrar a espiral inflacionária e criar previsibilidade monetária, algo inexistente no final do regime socialista. Política comercial, o plano rompeu de forma radical com o isolamento do período socialista. A Polônia eliminou os monopólios estatais do comércio exterior, reduziu tarifas e barreiras não tarifárias,
e abriu a sua economia para a concorrência internacional. Com isso, empresas polonesas passaram a competir diretamente com produtos estrangeiros, revelando a baixa eficiência e diversos setores herdados do socialismo. Embora essa abertura tenha provocado falências e aumento no desemprego no curto prazo, ela foi fundamental para reorientar a economia para exportações competitivas, atrair investimento estrangeiro direto e integrar a Polônia às cadeias produtivas europeias. Diferente de outras transições mal-sucedidas, a abertura comercial polonesa ocorreu junto às reformas institucionais, evitando um colapso completo da indústria nacional. No setor agrícola, o Plano Balcerowicz teve características específicas que o diferenciaram de outros países do antigo bloco socialista. Como a agricultura polonesa nunca havia sido totalmente coletivizada, existia uma base de propriedade privada rural relativamente preservada. O plano eliminou subsídios estatais, controle de preços e compras governamentais obrigatórias, submetendo o campo à logística do mercado. Isso causou dificuldades imediatas para pequenos produtores que enfrentavam o aumento de preços com a maior concorrência. Contudo, no médio prazo, essa liberalização incentivou a modernização da produção agrícola, maior eficiência e a adaptação às exigências do mercado europeu. Esse processo foi fundamental para que anos depois a agricultura polonesa se integrasse com sucesso à União Europeia, algo que seria muito mais difícil se tivesse seguido por um modelo de coletivização rígida ou privatização caótica. Com o Plano Balcerowicz, a Polônia conseguiu se recuperar rapidamente, com seu PIB crescendo de aproximadamente 66 bilhões de dólares em 1990 para 256 bilhões em 2004. Seu PIB per capita saltou de cerca de 1.600 dólares em 1990 para quase 10 mil dólares em 2004. Seu IDH subiu de 0,715 para 0,812 e a renda média também aumentou. Seu crescimento médio do PIB foi de cerca de 4%, tendo anos que houve crescimento de 7%. Por que nas informações falei até 2004? Bem, porque 2004 é o ano em que a Polônia entra na União Europeia. A adesão à União Europeia em 2004 trouxe à Polônia benefícios estruturais profundos, que foram muito além do simples aumento do comércio. O primeiro e mais visível foi o acesso aos fundos europeus. Ao longo das décadas seguintes, a Polônia tornou-se um dos maiores beneficiários líquidos dos orçamentos da União Europeia, recebendo centenas de bilhões de euros em fundos de coesão e estruturais. Esses recursos financiaram a modernização de ferrovias, rodovias, portos, aeroportos, saneamento, energia e infraestrutura urbana, corrigindo gargalos históricos herdados do período socialista e criando bases materiais sólidas para o crescimento de longo prazo. Outro benefício central foi a integração da Polônia ao mercado único europeu. A livre circulação de mercadorias facilitou as exportações para grandes economias, como a Alemanha, França e Países Baixos, permitindo que o país se integrasse às cadeias industriais europeias. Com isso, a Polônia diversificou sua produção, aumentou a produtividade, estimulou a inovação e reduziu a vulnerabilidade econômica externa. No plano agrícola e social, a política agrícola comum garantiu renda, crédito e modernização ao campo, enquanto programas europeus ampliaram investimentos em educação, ciência, inovação e qualificação profissional. Além disso, a livre circulação de pessoas permitiu que milhões de poloneses trabalhassem em outros países da União Europeia, reduzindo o desemprego interno e gerando remessas financeiras importantes, embora também tenha causado desafios demográficos. No total, a Polônia recebeu cerca de 234,8 bilhões de euros entre 2004 e 2022, recursos que foram fundamentais para seu processo de modernização e crescimento econômico. Como resultado, o país registrou uma taxa média de crescimento de aproximadamente 5,4% ao ano entre 2004 e 2007, um dos desempenhos mais expressivos da União Europeia nesse período. Até que chegamos na crise financeira global de 2008, que representou um teste decisivo para a economia polonesa e marcou uma ruptura estrutural em relação ao comportamento típico das economias pós-socialistas.
Enquanto quase todos os países da União Europeia entraram em recessão, a Polônia foi o único membro da União Europeia a manter crescimento positivo do PIB em 2009, cerca de mais 1,6%. Desse desempenho não foi acidental, mas resultado de escolhas institucionais acumuladas desde os anos 90 e reforçadas após 2004. Do ponto de vista macroeconômico, a Polônia se beneficiou de não ter adotado o euro, preservando sua autonomia monetária durante a crise, o que protegeu as exportações e evitou o colapso industrial, ao contrário do que ocorreu em países do Báltico. Além disso, o sistema bancário polonês era relativamente pouco exposto a ativos tóxicos, com crédito mais regulado e menor dependência de capitais especulativos, o consumo interno sustentado por emprego relativamente estável e políticas fiscais anticíclicas. Funcionou como amortecedor da crise. Esse episódio consolidou a Polônia como uma economia resiliente, não mais frágil ou periférica dentro da União Europeia. A partir da década de 2010, especialmente após 2015, a Polônia passou a adotar um modelo com maior participação do Estado, sem abandonar a economia de mercado. O governo ampliou gastos sociais, fortaleceu setores estratégicos e implementou políticas industriais seletivas, indo além do papel mínimo do Estado dos anos 1990. Um marco foi o programa Family 500+, que estimulou o consumo interno e reduziu a pobreza infantil em mais de 40%, mesmo com um aumento moderado do gasto público, cerca de 42% a 44% do PIB. O país manteve crescimento econômico robusto entre 2015 e 2019, acima de 4% ao ano, e desemprego historicamente baixo, em torno de 3 a 4%, consolidando um modelo que combina mercado e políticas sociais. A Polônia hoje pode ser entendida como um país que completou com sucesso sua transição econômica, mas que vive tensões políticas e institucionais típicas de uma economia de médio alto desenvolvimento integrada ao bloco europeu. Do ponto de vista econômico, a Polônia é atualmente uma das maiores economias da União Europeia, com um PIB de 914 bilhões de dólares em 2024 e um PIB per capita de 24 mil dólares, que a coloca como líder da Europa Central e Oriental. Sua estrutura produtiva é diversificada, combina indústria manufatureira competitiva, sendo automóveis, máquinas, eletrodomésticos, componentes industriais, uma agricultura moderna e exportadora e um setor de serviços avançados em rápida expansão, como tecnologia da informação, logística e serviços empresariais. O país deixou de ser apenas um receptor de capital estrangeiro e passou a desenvolver empresas nacionais fortes, integradas às cadeias europeias. No plano macroeconômico, a Polônia apresenta características que explicam sua recente resiliência. O país manteve sua moeda própria, o zloty, preservando sua autonomia monetária em momentos de crise, além de contar com um sistema bancário sólido e bem regulado. Mesmo após choques severos, como a pandemia e a guerra da Ucrânia, a economia polonesa demonstrou capacidade de adaptação, sustentada por um amplo mercado interno, população numerosa e políticas fiscais ativas. No campo geopolítico e estratégico, a Polônia ocupa hoje uma posição central. Tornou-se um dos principais pilares da OTAN no flanco oriental, especialmente após a invasão russa da Ucrânia, investindo fortemente em defesa e logística militar, investindo em 2024 cerca de 4% do PIB, que é bem maior do que o pedido pela OTAN. Ao mesmo tempo, exerce influência crescente dentro da União Europeia, não apenas como beneficiária dos fundos, mas como ator político e econômico relevante, capaz de moldar debates sobre segurança, energia e integração regional. Essa projeção internacional é inédita na história recente do país e marca um contraste forte com sua posição periférica no século XX. Por outro lado, a Polônia ainda enfrenta desafios internos relevantes. Persistem tensões com instituições da União Europeia em torno do Estado de Direito, da independência do judiciário e dos limites da intervenção estatal. No campo social, o país lida com o envelhecimento da população, pressões migratórias, incluindo a absorção de milhões de refugiados ucranianos, desigualdades regionais persistentes e um conflito com o restante da União Europeia por seu conservadorismo.
Assim, a Polônia contemporânea não representa um caso de sucesso encerrado, mas um país em processo de consolidação, onde há crescimento econômico e melhora na qualidade de vida, apesar de existirem conflitos. Mas, no geral, a trajetória recente da Polônia revela um país que superou o colapso do socialismo, construiu uma economia de mercado sólida e conquistou posição relevante na Europa.